ótimo, tudo bem? Agora nós vamos corrigir o livro de produção textual, tá? Eu havia passado da 52 a 55, sendo que a 54 é pedido do número 5, hoje números 5 e 6, beleza? Então vamos à página 52, por favor. Bom, a questão de número 4, letra A. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Resposta. Foram atribuídos 4 significados, vírgula, identificados por números que ordenam cada um deles. Na letra B, no poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete. Explica esse sentido. O vento representa, vírgula, no poema, vírgula, o tempo, vírgula, ou seja, vírgula de novo, é o vento, entre parênteses, tempo, o responsável por transformar as coisas. Ponto. Tá? Essa foi a resposta da letra B de bola. Na letra C, que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, ou seja, aquilo que a gente não utiliza sempre, não é comum de ser utilizado, tá? Ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, vírgula, cria-se um efeito poético no texto. Cria-se um efeito poético no texto, beleza? Questão de número 1, lá embaixo, no Explorando o Poema. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? Masculino. A voz... importante. O eu lírico, a gente já falou sobre isso, né? A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético, tá? Não é aqui, ó, a voz que tá falando no poema, tá? Mas não quer dizer que seja o autor, tá? Obviamente, o autor escreve, mas ele pode utilizar uma outra voz dentro do poema. Por exemplo, colocar como se fosse uma mulher e ele sendo um homem e assim sucessivamente, tá? É a voz que fala no poema chamada de eu lírico ou eu poético. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? Masculino, na letra A. Letra B. Cite alguns trechos que comprovem. Entre aspas, abram aí, por favor. Vou, vírgula, montado num jumento. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Abre aspas. Quando eu estava distraído. Fecha aspas. Tá? Então isso daí faz com que a gente consiga perceber que se trata do gênero masculino, tá? Do sexo masculino. Gênero não necessariamente. Vamos lá. 53, tá? Eu tô falando gênero não necessariamente porque gênero é diferente de sexo, tá? Gênero masculino e feminino. Vamos supor, a criança. A criança é uma palavra de gênero feminino, mas que designa pessoas do sexo masculino e do feminino. Podem ser tanto menino como menina, tá? Tanto os meninos como as meninas, beleza? Bom, continuando na página 53. Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Resposta. Esse poema foi produzido para expressar sentimentos, ponto. No caso, vírgula, o sentimento do eu lírico diante da efemeridade dos acontecimentos, vírgula, em virtude do efeito do tempo. Então, efemeridade é aquilo que passa, tá? A vida, ela é efêmera. Então, veja, ela é algo que passa, tá? É algo que um dia vai embora, tá? Um dia a gente tá aqui e outro dia a gente não vai estar mais, tá? Então, efemeridade nesse sentido, beleza? Na questão de número 3, o poema Vento Perdido é composto por estrofes. Aí do lado nós temos estrofes, são cada um dos blocos de textos de um poema. Cada linha de uma estrofe é chamada verso. Então, o conjunto de versos forma uma estrofe, beleza? Quantas estrofes há nesse poema? 4 estrofes. Como você identificou, após cada bloco do texto, vírgula, há um espaço indicando sua finalização para, vírgula, em seguida, vírgula, iniciar outro bloco. Vamos lá. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos formam a primeira estrofe do poema. Então, são só 4 versos. Na letra D,
Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Explique. Não, ponto. A primeira e a terceira estrofe apresentam 4 versos cada, ponto. Já a segunda e a quarta estrofe apresentam 9 versos cada. Na letra E, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? Explique. O poema não apresenta um único tipo de estrofe, ponto e vírgula. No entanto, vírgula, percebe-se um padrão, pois os 2 tipos de estrofes utilizados, vírgula, quadra e nona, se repetem. Deixa eu só dar um okzinho aqui. Um com 4, outro com 9, tá? Para esse quadro e nona. Página, passei até a 55. Então vamos agora para 54. Eu passei na 54, a questão 5 e 6. Então na questão de número 5, letra A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Entre o final do primeiro, vírgula, segundo e terceiro verso. Na letra B, agora observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Cantar. Então a resposta aí vai ser sobrar, vírgula, voltar. Carregou. Combina com passou. Sonho, com medonho. Ventar, com voltar e ventar também. E momento, arrependimento. Beleza? Questão de número 6. Que letra se destaca no poema? A letra V, tá? V de vovô. O que a repetição dessa letra sugere? Sugere o som produzido pelo vento. Página 55 para a gente fechar. Explique qual efeito ela causa no poema. Esse recurso é utilizado para enfatizar a passagem do tempo, vírgula, representado pelo vento. Na número 7, no poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, vírgula, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do tempo. Vamos lá. Alguns versos foram suprimidos, ou seja, eles foram ocultados, beleza? Alguns versos foram suprimidos propositalmente, eles foram escondidos, tá? Propositalmente indicados por letras. Relaciona esses versos com as frases a seguir e encontra as rimas desse poema. A ordem ficou D, lá no sonho aqui da dó, D de dado. É bem mais risonho, C de casa. Dança o cururu, B de bola. E toca uma canção, A de animal. Saltando de lá pra cá, E. Então ficou D, C, B, A, E. Beleza? Tranquilo? Bom, então nós fechamos a correção. Eu vou pedir para que vocês façam apenas a página 57 para que a gente faça a correção na semana que vem, ok? No mais, um beijo e até a próxima.